Bom dia, como diz o Escobar, bom dia, gente! Estamos aqui no Top Center, ao lado da Casa do Produtor, da Igreja Redonda, do Campo de Montenegro, da Estação da Cultura, CTG Os Lanceiros. Estamos aqui com a doutora Tamara, psicóloga. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. E hoje nós vamos abordar um assunto interessante e atual, são os filhos criados pelas avós, né, que cada vez mais está aumentando essa situação, que sempre houve, né, aquelas avós que adotam, né, os netos, e cada vez está crescendo mais. Isso aí gera, né, em nós, eu que sou um filho criado pela avó, né, sei que gera algumas mudanças, né, no comportamento das crianças, né? Como é que funciona isso? Então, né, acho que primeiro é importante definir, assim, qual é o papel que essa avó ou avô, né, os avós vão ocupar na criação, né? Se é um papel de assumir realmente a responsabilidade total pela criação. Hoje a gente vê também pais que, em função, né, as mulheres se inserirem no mercado de trabalho, às vezes precisam deixar com os avós, às vezes até mesmo em função de questões financeiras, não conseguir pagar, né, uma babá, uma creche, enfim. Então, quando a avó assume realmente, né, que talvez seja essa ideia que você trouxe, assim, de bom, vai criar, vai morar junto, né, a gente precisa desconstruir algumas Mas às vezes, mesmo namorando junto, a criança passa mais horas com a avó do que com a mãe. Exatamente. E aí a gente precisa pensar na definição de papéis, né? Em geral, a responsabilidade de criação é dos pais. E aí, quando a avó ocupa um papel que é mais secundário, por exemplo, né, quando os pais vão para trabalhar ou passa o final de semana, é uma responsabilidade. E quando a avó assume, né, o total cuidado, a responsabilidade é outra. Então, a gente ouve muito aquele mito, né, da ideia de que os pais criam e os avós estragam, né? Isso depende do avô. Né? Então, quando a gente ou outra ideia assim, de que às vezes os avós estragam pelo excesso de amor, enfim, né? Amor nunca é em excesso, né? E amor nunca traz prejuízos, né? Mas quando a gente pensa na criação de uma criança, né, que está em desenvolvimento, esse amor inclui a responsabilidade, inclusive de colocar limites, estabelecer regras, porque a falta disso sim pode trazer prejuízos durante a infância e lá na frente também. Amor com sabedoria, né? Exatamente. Que a criança tem que ter limites, né? E se a avó está com essa responsabilidade, ela vai ter que dar esse limite. Exatamente, né? No geral, assim, os avós, eles já passaram daquela fase de criar os filhos, né? Sim. Então, às vezes, os avós têm uma postura um pouco mais permissiva. Quando os pais assumem a responsabilidade de criação, isso não é um problema, desde que isso não vá contra, né, as regras, os limites que os pais impõem. Então, a gente vê, mesmo quando os avós não assumem a responsabilidade de criar, às vezes existem alguns conflitos, né? Então, às vezes, um exemplo, né? Os pais controlam, sei lá, vamos pensar a ingestão de doces, né? Aí vai para casa da avó e lá pode tudo, né? E aí, em algumas vezes, né, as avós não conta para tua mãe. Isso seria um problema. Né? Então, ceder um pouco mais não é problema, mas quando isso vai contra, né, os limites e as regras que os pais impõem. Giselda Machado Moreira entrou. Oi, abraço, Giselda. Então, e às vezes há conflitos também, né? Às vezes há conflitos de um pai ou com a mãe, né? E às vezes a avó entra também nesse conflito. Isso para a criança é extremamente prejudicial, né? Primeiro porque gera uma confusão, e aí, quando, por exemplo, né, quando a gente pensa nas regras que são diferentes, a criança ela não tem muito discernimento, né, para entender e definir o que é certo e o que é errado, então ela tem uma tendência a ir para o lado que ela vai mais se beneficiar. Sim. Então, às vezes, mesmo que indiretamente, dependendo do seu pai ou avó, né, se tem uma postura que é mais permissiva em relação ao outro, porque pode acontecer dos avós criarem e os pais interferirem também pode ser um problema. Isso acaba com prejuízo. Elton Hag também entrou. Abraço, Elton. Muito obrigado. E também, às vezes, tem mais filhos, né? E assim, às vezes divide a atenção. E às vezes na casa da avó, aquele que é um só, ele tem atenção exclusiva. Né? Então também ele vai se sentir mais à vontade, né, na casa da avó.
Essa questão é o que a gente pensa assim, depende da quantidade, né? Mas da qualidade da relação. A gente sabe que cada criança, né, seja filho, seja neto, ele é diferente, né? Tem características de personalidade diferente, então ele vai exigir talvez um cuidado que não seja o mesmo para todos. Mas de ter esse cuidado para em algumas situações também não fazer essa diferenciação. E eu acho que isso também está relacionado à família, né? Porque há um tempo mais atrás, antigo, a família era mais ou menos todo mundo junto, né? Os pais, daqui a pouquinho já tinha os avós junto, hoje que é um pouco mais separado. Né? A gente precisa considerar todas as configurações familiares, né? Sim. A gente vê, por exemplo, muito mais mãe solo, né? Eu não gosto muito do termo mãe solteira, que dá aquela ideia, né, de mãe não é um estado civil, assim. Sim. Então, claro que essa mãe, ela vai precisar mais de um suporte, né? Então, não tem problema, muito pelo contrário. Que bom que ela possa contar com o suporte dos avós. O contrário também, né? Ainda que em menor número, pais que assumem, né? Ou famílias, né? De casais homossexuais, por exemplo, assim. Então, a gente precisa ter esse cuidado quando define o que é família, né? E a questão de quem educa, né? Nunca vai ser um problema, né? A questão que pode vir a ser um problema, como que é feita essa educação. Sim. Parece que está se tornando mais complexo, né, a questão da família, porque a família tinha um formato único, né, era assim, e agora são vários tipos, né, de família. Então, para as crianças, gera uma infinidade de situações, né, diferentes, que muitas vezes precisa, né, o trabalho do psicólogo para ajudar, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que é mais complexa, né? Não que complexo seja problema, né? Sim. Mas então, por exemplo, hoje a gente vê que as crianças, elas têm muito mais estímulos. A gente pensar, por exemplo, na questão da tecnologia, que é uma questão que pode interferir em N fatores, assim. Sim. Então, às vezes, por exemplo, né, independente de ser pai, mãe, tio, né? Às vezes a gente vê que a criança pede uma coisa. Essa semana eu experienciei uma situação num restaurante, assim, né? Tinha uma família na mesa do lado e a criança não queria comer. E aí a mãe disse que ia deixar ela assistindo o vídeo se ela comesse toda a comida. E aí, em determinado momento, acabou a bateria do celular e a criança não queria mais comer e a mãe ficou brava porque ela precisava usar o celular, assim. Então, são crianças que são estimuladas o tempo inteiro e a gente usa da tecnologia meio que, né, para abafar um problema. E aí são crianças que não sabem lidar com a frustração, porque então se eu estou frustrada, eu dou tecnologia, celular nesse caso, e aí quando eu não tenho a tecnologia, eu não sei lidar com essa frustração de que eu não tenho mais esse estímulo. É um problema. Então tudo isso acaba interferindo, independente, de novo, de quem cria, né? Então aí pensando no tema que a gente está discutindo, quando os avós assumem a criação, então talvez a gente vai ter avós que não têm tanto acesso às tecnologias. Isso, por um lado, pode ser até mesmo favorável, né? Que talvez vão estimular outro tipo de brincadeira. Não que a tecnologia seja um problema, né? Mas a forma como isso é utilizado. Tá. Eu vou usar aqui o termo celular para definir a tecnologia, né? Tem o celular, tem o computador também, né? Mas vamos falar, resumindo, o celular. Essa influência de excesso de celular para a criança, o que isso pode provocar na personalidade dela? Eu acho que assim, né, acho que pode ter inúmeros prejuízos, né, se a gente for pensar assim, tanto porque, primeiro porque a gente não tem acesso, né, assim, as crianças hoje, cada vez mais cedo, não têm acesso às tecnologias, então a gente dá o celular, um videozinho no YouTube, daqui a pouco um desenho animado. Quando vê, acabou aquele vídeo, já direciona para um outro, né, e assim vai, mesmo que a criança não saiba ali mexer, vai pulando, né? E a gente, muitas vezes os pais não estão atentos, né? A que tipo de informação que a criança está acessando. Então, às vezes a mãe, o pai ou a avó, né? Está ocupado, dá o celular para a criança ficar entretida e quando vê, ela está tendo acesso a um outro tipo de informação que eles não têm controle, assim. Então, de novo, não é questão de ser contra ou a favor da tecnologia, se a gente souber fazer o uso, mas o excesso, né? Até assim, em termos, a gente vê hoje que tem estudos assim de crianças que estão precisando fazer uso de óculos muito mais cedo, né? A gente mesmo passa muito tempo em frente ao celular, em frente ao computador. Essa questão, né? Então, eu estou sempre tendo um estímulo e daí a criança chora, né? Para a criança parar de chorar, eu dou o celular. No primeiro momento parece efetivo, porque ela vai se entreter, só que na verdade eu não ensino a criança a lidar com frustração. Né? E aí, para mim, dá menos trabalho naquele momento, mas lá na frente vai gerar uma série. Ó, entrou aqui o Paulo Schneider. Entrou? Abraço, Paulo Schneider, o Pelé.
E a Suzete também entrou, né? Então, bom dia para a Suzete Viegas e para o Paulo Schneider, que estão nos acompanhando. E também nós estamos convivendo com uma outra questão de já crianças, né, com vício, né, do celular, não consegue ficar sem o celular. Daí como eu falei antes, a criança, ela não tem o discernimento do que é certo e do que é errado, do que ajuda, do que prejudica, né? Então é papel dos adultos, independente de quem for, né? O pai, a mãe, os avós, né? Ter esse controle sobre o acesso aos celulares, tecnologias, né? Então até o termo vício a gente usar para criança às vezes é um pouco complicado, assim, porque, né, se ela tem acesso, alguém autorizou em tese esse acesso, né? E às vezes os pais trazem, isso aparece no consultório. E se a mãe estiver viciada também no celular? É o que a gente vê hoje, né? Não sei se vício é a palavra de novo, mas a gente ficou cada vez mais... Qual seria a palavra, então? Né? Existe uma dependência, né, da internet, tá. assim, tanto às vezes por questões profissionais, a gente está aqui utilizando, né, do Facebook, por exemplo, com esse meio de trazer, como uma forma de trazer informação, mas, de novo, né, a questão da quantidade e da qualidade. Então, às vezes, a gente tem pais que trabalham o dia inteiro e chegam em casa à noite e ficam no celular, né? Sim. Ou na televisão, ou enfim, né? Então, eu preciso reservar um tempo para estar com essa criança, independente de ser pai, avó, quem for. Brincar, né? Brincar. Isso. Então, de novo, mais a questão da qualidade da relação, né? E aí a criança ela vai precisar de algum estímulo. Se o pai não está presente, talvez ela vai recorrer, né, ao celular. E aí precisa ter o adulto para dizer que não, agora não é hora mais disso. E a criança vai questionar e a gente vai ter que lidar com isso também. E teria que ter outro tipo de atividade para substituir, né? E vamos faturar? Vamos faturar, então. Nós temos os nossos patrocinadores, Evolução Esportes, aqui no Top Center, troféus, medalhas e fitas personalizadas, cartões e placas de homenagens, materiais esportivos, redes de proteção e esportivas. Então, e camiseta do Grêmio, do Inter, tem tudo aqui no Evolução Esportes, que estão todos convidados a comparecerem aqui e conhecer, quem ainda não conhece, Evolução Esportes. Pode falar ali com o nosso amigo Marcelo e Gilberto Metz, que eles estão ali para atender vocês. E temos a AWS Work, o software que funciona. Então, nós estamos falando aqui de tecnologia, né? Então, se você quiser usar essas ferramentas da tecnologia para a sua empresa, para o seu comércio, para a sua indústria, por favor, entre em contato com wswork.com.br. Obrigado. Essa questão, então, da família, antes a gente estava conversando em off, né? As avós estão cada vez mais precoces, né? Acho que essa nossa geração presencia isso, né? Antes a gente tinha a ideia do avô. Tamir Schallenberg entrou. Do avô e da avó idosos, aposentados, e que daí, em função disso, também acabam, né, estabelecendo um outro tipo de relação com esses netos, né? Porque, como eu falei, já passou aquela fase da responsabilidade de educar, de criar os filhos, e assumir um outro papel. Hoje a gente tem avós mais jovens que ainda estão inseridos no mercado de trabalho, que têm acesso, inclusive, né, às tecnologias, então acho que isso muda um pouco a dinâmica também. E já que nós estamos falando só em avós, né? Vamos falar nos avós também, né? E às vezes os avós conseguem, não tentam, né, fazer o papel de substituir, né, os pais, né, porque às vezes os pais são ausentes, né, porque é mais frequente o pai ausente, né, normalmente a guarda, com mais frequência, no casal, na separação do casal, a guarda fica com a mãe, né. Como é que fica essa relação psicológica do... Essa é uma questão bem importante, assim, para a gente discutir, né? Que a gente fala muito do papel da mãe, da avó, né? Daquela ideia da maternidade ideal, de que a mulher, ela tem um instinto materno, que a mulher nasceu para ser mãe. E aí, nisso, acaba que o papel do pai, ele fica no segundo plano. Isso pode influenciar, assim, tanto no distanciamento da criança em relação ao vínculo, né? Dependendo de como a gente estimula isso.
E também a própria responsabilidade, né? Que nem isso. Então, separou, a maioria dos casos fica com a mãe e o pai, né? Muitas vezes nem a responsabilidade legal, né? De dar atenção. E aí não é só isso, não é só a questão material financeira, né? Precisa ter o suporte afetivo também. Então, de novo, assim, independente de quem for criar, é a mãe, é o pai, é o avô, é a avó, existe um papel que precisa ser definido e não quer dizer que necessariamente a ausência de um ou de outro vai ser um problema, dependendo de como as outras pessoas vão manejar. Mas o ideal seria que todo mundo participasse, assumisse a sua responsabilidade. Né? Sim. A senhora falou uma questão importante, da questão da pensão. Uhum. Às vezes acontece a inadimplência, né? A falta do pagamento da pensão. Né? Existe, inclusive, uma pena de prisão, né? Do pai, se ele não pagar a pensão. E isso aí, às vezes, obriga o pai a ficar foragido, né? E aí isso acaba também afastando, né, ele do filho, porque ele não pode aparecer, porque se ele aparecer ele vai ser preso, né, e ele às vezes tem até vontade de ter uma aproximação com o filho, mas não pode porque ele está devendo a pensão, né. Eu entendo assim o que você fala, mas a gente tem que ter o cuidado para não justificar, né, essa ausência em função disso, né. Que a gente falou que a criança precisa de limite, né? E aí, sim, vamos pensar, desde pequeno a gente já precisa do limite e a gente precisa entender que para cada comportamento tem uma consequência e a gente precisa assumir essas consequências, né? A partir do momento que eu gero um filho independente se homem ou mulher, né? Os dois, né? A responsabilidade é dos dois. Sim. Eu tenho responsabilidades, né? Então, eu preciso assumir minimamente com os meus deveres, sim, em relação a essa criança, né? Porque, de novo, ela pode ter prejuízos em função dessa ausência, sim, e a mãe também vai precisar desse suporte. Né? Sim. Claro que a gente está falando de novo do pai e da mãe, aquela ideia da, sim, família, né? Mas, independente da configuração familiar... Sim. As pessoas estão gostando da sua fala. Ó, Cíntia Santos entrou, e as pessoas estão permanecendo. Zazá e Elis da Silva. Ô, Zazá, abraço. Muito obrigado pela audiência. Bom dia. Bom dia, Zazá. Mas eu acho que o próprio judiciário está analisando, né, essa questão, né, da pensão, né, e cada caso é um caso. Né, e às vezes a pessoa ou assumiu um compromisso além daquele que ele podia cumprir, né, e às vezes agora nós estamos vivendo uma situação aí de desemprego, né? Então são uma série, e às vezes a pessoa não busca solucionar o problema na hora e deixa crescer, né? Aí o problema fica às vezes insolúvel, né? Nesse caso, porque deve ter uma dívida, né? Que ele não pode cumprir. E assim, sem falar em nenhum caso, nós não podemos falar em nenhum caso específico, né, de pessoas, mas assim, como regra, né, em geral, assim, esses relacionamentos, assim, da criança que são criados pelos avós, que tipo de problema, assim, pode acontecer? Eu acho que, assim, né, é importante a gente ressaltar que a criação pelos avós, né, isso por si só não gera problema, muitas vezes pelo contrário, né? Como você falou ali na questão da pensão, cada caso é um caso, né? Então, sim, a gente precisa entender até mesmo, bom, por que os avós precisaram assumir essa responsabilidade? Aí pode ser N motivos, né? Desde abandono, dificuldades financeiras, né? Óbito, né, dos pais, assim. Então, tudo isso, né, que definiu por que esses avós assumiram essa responsabilidade, acho que tem uma relação, né? E aí, de novo, a questão não é ser, né, se é o avô, se é a avó, se é o tio, se são os pais, não é quem educa, mas a forma como educa. Então, o prejuízo ele vai vir, né, da falta, né, de uma educação, né, de qualidade, com limites, com afeto também, né? A gente falou, por exemplo, a questão do pai que não paga a pensão, que a gente vive em um contexto de desemprego, é uma realidade. Mas muitos pais, né, que estão nessa situação, se afastam e aí também pecam na questão afetiva, né? Sim. Que as duas coisas andam juntas, assim. Então, de novo, a questão da responsabilidade que tu tem com esse filho. Sim. Mas assim, veja bem, se ele está em atraso com o pagamento da pensão, né? Ele está com uma... se houve um processo judicial, ele está com
Sim. ele tá com uma sentença de prisão. Então, quer dizer, ele não pode aparecer se ele E aparecer. muitas vezes, quando a gente pensa assim, não todos os casos, porque de novo não tem como a gente generalizar, né? Mas muitas vezes, assim, como é que se deu essa separação? Nos casos que houve, né? Ou nos casos que a mulher engravidou e o pai, não necessariamente o casal tem que ficar juntos quando tem uma gravidez, mas como é que foi esse diálogo, né? Isso foi conversado, né? É um pai que foi presente e teve uma dificuldade financeira, um mês ou outro não conseguiu arcar, é uma coisa, né? O pai que nunca foi presente e que muitas vezes a mãe precisou recorrer ao meio judicial, assim. Eu não sou a pessoa mais adequada, porque a questão judicial a gente teria que, né, conversar com ele da área do direito. Claro, assim, eu fico pensando mais nessa, qual foi a dinâmica que levou a esse processo. Sim. Né? E aí, de novo, é um direito da criança, e a criança ela tem necessidades, né? Afetivas e financeiras também. Então, teria que realmente, não tem como a gente generalizar, teria que pensar cada caso realmente. E tem também uma situação, nessa situação de abandono, né? Tem às vezes envolvido questões de drogadição, né? Vício de droga, de álcool, outras drogas, né? Então isso aí também às vezes ocasiona, né, o abandono devido a essa situação, né? Que daí, no caso da drogadição, perde o controle. Exatamente. Eu trabalhei um tempo em instituição de acolhimento de criança e adolescente, isso era muito comum, assim, né? A questão ou do abandono, ou por uma questão, assim, ter que tirar a criança de casa por ter um risco associado a N fatores, inclusive a questão da drogadição, né? E aí, nesse caso, tem que pesar o benefício da criança e o risco que ela está exposta, né? Sim. E aí, esses pais vão precisar de um tratamento, e aí, nessas situações, muitas vezes, os avós acabam assumindo o cuidado. Então, a gente também, às vezes, tem aquela ideia, né? Idealizada, né? Ficou até redundante, mas assim, né? Da família protetiva, da família perfeita. Mas a gente tem famílias, independente de ser pai, mãe, avós, que não são protetivas, que oferecem riscos, né? Sim. Tanto que quando a gente vai ver, por exemplo, a maioria de casos de violência, independente de ser violência física, psicológica e até mesmo sexual contra as crianças, a maioria dos agressores são pessoas que estão dentro de casa. Sim. Então, de novo, né, a questão de que cada caso é um caso, mas que o fato de ser criado pelos avós ou pelos pais, isso por si só não é um problema. Eu acho que a questão central seria a questão, né, do diálogo, seja com a criança, quando a gente pensa em educação, limites, e até com esses pais, né? Porque se os avós assumem total responsabilidade, esses avós, inclusive, vão precisar estabelecer alguns limites com os pais, Sim. que muitas vezes podem ter situações de conflito e que vão querer interferir. Mas, doutor, às vezes, quem está precisando de tratamento psicológico não é a criança, às vezes é os pais, né? Os avós. Na maioria das vezes, eu poderia dizer assim, né? Mesmo nos casos que a criança precisa, eu não atendo crianças agora, né? Atendo adolescentes e adultos, mas uma coisa que a gente é um grande desafio para quem atende criança é que alguns pais têm a ideia de que eu vou deixar lá no psicólogo e ele vai resolver os problemas da criança e não funciona assim. Até porque não é a questão, né, de culpabilizar os pais, mas muitas vezes tem uma relação com a forma da criação. Então a gente precisa trabalhar a criança e precisa trabalhar os pais também. Então é todo um processo assim de trabalhar com esses pais que eles, independente se eles vão precisar ir para um atendimento para eles ou não, o psicólogo que atende a criança vai precisar envolver eles no acompanhamento. E aí é outra questão que a gente vê hoje em dia, assim, que é a terceirização do cuidado dos filhos, né? Que tem a ver com isso, assim. Então, os pais que acham que a escola tem que educar, ou até famílias, às vezes, de nível socioeconômico alto, né? Ele já vai com 6 meses para a creche, então ele vai ficar lá mais tempo com a tia da creche do que com a mãe. Então, na realidade, quem é a mãe nesse caso? Isso por si só não é um problema, mas no tempo que essa mãe está junto com esse pai ou os avós, né, a qualidade da criação. Então, às vezes a gente vê pais que trabalham muito e aí passam pouco tempo porque é uma necessidade com os filhos e até se sentem culpados em função disso e aí evitam de dar o limite, né? Porque acham que, enfim, vão ser menos amados por causa disso, ou porque a criança vai se sentir menos amada. E aí, de novo, aquela ideia, né, do amor em relação ao filho envolve a questão afetiva e a questão, né, de limites, de regras, as duas coisas precisam andar juntas, uma não exclui a outra. Já tem até a creche à noite, no fim de semana, né? Seria para os pais poderem, né, fazerem outras atividades sem acompanhamento dos filhos. E o quanto isso também não é, isso por si não é um problema, às vezes justamente os pais precisam desse tempo. Mas no tempo que eles estão com os filhos, eles precisam assumir a responsabilidade deles enquanto pais, né? Sim. Podemos dizer
no ramo da psicologia, a afirmação sempre é perigoso, né? Mas, como a senhora falou, cada caso é um caso. Mas, assim, podemos dizer que os filhos são reflexo dos pais, ou dos avós, no caso, porque o avô assume a... Em parte, sim, mas totalmente não, né? Depende. Na psicologia a gente brinca, né? Às vezes que tudo depende, assim. A família, seja, né, independente da configuração que a gente pensa de família, é o primeiro meio social que a criança convive. Então, as primeiras, né, os primeiros aprendizados, né, inclusive de comportamentos, eles vêm da família, principalmente a questão do exemplo, que a criança aprende muito mais pelo que a gente mostra do que a gente diz, mas depois ela vai para a escola, né, e aí ela vai conviver com outras crianças que vieram de uma outra educação, né, daqui a pouco ela vai ter outros convívios durante a vida. Ela tem características dela, inclusive, de personalidade, né? Então, uma família que tem 3 filhos, vamos pensar, 2 filhos gêmeos, nasceram na mesma época, né? Criados pela mesma família da mesma forma, e cada um vai ser diferente, assim. Então, são diversos os fatores, né? Mas a gente vê também no consultório, né? Às vezes, adultos que chegam com demandas associadas à criação ou o tipo de relação que se estabelece no momento com a família. Então, a família, ela tem um papel muito importante, mas não só a família, porque senão a gente às vezes até cai no erro assim, de culpabilizar a família. Então a gente falou aqui da importância do diálogo, dos limites, né, de ter essa aproximação mais afetiva com os filhos, mas eu tenho garantias que fazendo tudo isso, né, vai dar tudo certo e o futuro que meu filho vai ter? Não tenho, né, porque não é só isso, mas é muito importante, com certeza, ter essa referência. Como a senhora falou, né, tudo depende. Ontem eu estava aqui falando com o André Fernandes, filho do meu amigo falecido, Tadeu Fernandes, e a gente falava assim que a gente descobre muitas coisas, os pais, inclusive, semelhanças que nós temos de atitudes, enfim, depois que os pais falecem, né? Então, nós somos... a cópia dos nossos pais? A gente tem uma tendência, né? Não a cópia, mas a gente tem sim uma tendência a reproduzir determinados comportamentos. Até mesmo assim, às vezes tu recebe um paciente que tem uma dificuldade de se relacionar amorosamente. E aí quando a gente vai aprofundar, não que seja todos os casos, mas às vezes assim, a referência que ele tinha de relacionamento é a referência do pai e da mãe, né? E às vezes a gente vai ver que a história está se repetindo porque ele foi internalizando aquilo e talvez não questionou em alguns momentos, né? Então, a gente tem essa tendência a reproduzir padrões, sim. Claro, como eu falei, existem outros fatores que vão influenciar, e às vezes, por exemplo, a pessoa não foi criada nem pelos pais, nem pela avó, mas ela tem a referência de figura materna ou paterna em uma outra pessoa que desempenha esse papel de cuidador, e pode sim, né, em alguns momentos, reproduzir, e isso pode ser tanto positivo quanto negativo, né? E essa influência seria inconsciente? Muitas vezes a nível inconsciente, né? E aí, às vezes, a terapia ajuda, inclusive, a identificar. Quando eu dei esse exemplo, né? Da pessoa que procura porque ela tem uma dificuldade nos relacionamentos, e aí isso não é em uma conversa, isso é um processo longo para identificar, né? O padrão de relacionamento que os pais tinham, que ela está reproduzindo. Sim. E aí, a partir do momento que se dá conta disso, né? De tentar quebrar um pouco esse padrão, a maioria das pessoas acaba não se dando conta, né? E a terapia pode ajudar, inclusive, se for um padrão prejudicial, que nem sempre é, a quebrar Sim. esse padrão. E essa influência subconsciente, no caso, né? No caso, se ele estiver ali atrapalhando, recomenda a terapia, então. É que muitas vezes a pessoa não se dá conta, né? E nem sempre tem essa relação causa e efeito. Então, esse problema é relacionado por causa disso, né? Mas se a pessoa vê que ela não está bem, que está tendo prejuízos na vida dela, independente da área, às vezes procurar esse suporte psicológico para ajudar a entender, né, como que chegou a esse ponto, quais os fatores que influenciam, mesmo que não tenha uma relação de causa e efeito, para poder trabalhar isso, é importante antes mesmo de desenvolver, a gente já falou em outros momentos, assim, né, a ideia de procurar o psicólogo quando eu tenho um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, ou a ideia de que quem vai ao psicólogo é louco, né, de tentar desconstruir isso, porque a gente pode trabalhar uma série de problemas antes de vir a desenvolver como uma forma mais preventiva. E para ter uma melhor qualidade de vida, uma melhora nas relações, inclusive na relação com os filhos, com os netos, né, que é o assunto que a gente está falando aqui. E no caso, o relacionamento da mulher com o homem e do homem com a mulher, isso sofre a influência
dos pais, no caso do relacionamento dos pais diretos. Em que sentido, assim, No você diz? sentido de a maneira com que se relaciona com, por exemplo, a mulher se relaciona com o marido e como o relacionamento que teriam a mãe com o pai. Pode ser que sofra essa influência, como o exemplo que deu, mas não sempre, né? Como eu falei, depende de uma série de outros fatores. Daqui a pouco essa pessoa, né, que viveu, por exemplo, numa família que tinha um relacionamento abusivo dos pais, né? Ela vai encontrando outras referências, né, tanto de recursos dela individuais para estabelecer um outro tipo de relação, como ela pode conhecer outras pessoas que agem diferente. Então, não quer dizer que uma coisa é causa da outra. Às vezes a gente, tudo é culpa da mãe, tudo é culpa dos pais, né? E aí, mesmo quando a gente, às vezes, se dá conta que tem uma relação, às vezes a gente chega na idade adulta, a gente já tem mais discernimento, né? De também se implicar no processo de não transferir toda a responsabilidade para os pais. E sim, os pais erram, né? Eles cometem erros como qualquer pessoa. E muitas vezes esses erros podem sim trazer consequências, mas que têm como ser revertidas. Sim. E, além da terapia, o que a gente poderia, assim, sugerir, né, para as pessoas para que melhorasse, né, esse relacionamento entre pais e filhos? Eu brinco assim, né? Eu não gosto muito daquele discurso de todo mundo deveria fazer terapia, embora a gente saiba que a maioria das pessoas poderia se beneficiar, porque aí acaba indo numa fala um pouco simplista, né? Mas como a gente está pensando aqui na questão de dinâmica familiar, eu acho que é fundamental a questão do diálogo. Né? Acho que isso melhoraria muito mais, assim, se desde cedo a gente estabelecesse relações com comunicações mais abertas, né? Inclusive, assim, de falar o que incomoda, o que espera da criança, né? Quando a gente pensa na criação, né, infantil, a trabalhar a questão dos limites, das consequências. Isso tudo influencia para quando eu chego lá na vida adulta, eu me relacionar também melhor com outras pessoas, de aprender a respeitar o espaço do outro, de aprender a respeitar o meu limite, né? Às vezes até a gente vê pessoas que estão em relacionamentos abusivos e que elas não acreditam que elas merecem mais do que aquilo, elas não conseguem, né, fazer o reconhecimento do que elas querem, do que elas aceitam, né? Isso é um sofrimento imenso. E muitas vezes, sim, isso começa lá na infância, né? Quando a gente também não vai ensinando... Quando a gente, por exemplo, obriga a criança a beijar o tio, o amigo, né? E afeto a gente não obriga, a gente vai construindo, assim. Então, não, claro que a criança vai ser mal educada, mas às vezes são pequenas coisas, assim, que a gente vai, né, incutindo na cabeça da criança, ela vai internalizando e que pode trazer uma série de consequências, né? E criar, né, a educação infantil, a gente fala que como se fosse fácil, mas não é. Né, os pais vão precisar de ajuda, né, seja da escola, seja dos avós, seja em alguns casos de procurar ajuda profissional, que não tem nada de vergonhoso, né, a criança ela não vem com manual, mesmo a gente fazendo tudo isso, a gente não tem garantias, então reconhecer as dificuldades, desconstruir aquela ideia, né, de que a criança nasce, daí, aquele amor incondicional, e que daí, às vezes a mãe diz, né, mãe de primeira viagem, não sei o que vou fazer com esse bebê, como é que eu vou cuidar? Ah, não, tu vai ver que quando ele nascer tu vai saber. Porque isso para a mãe também é um peso enorme, né? A gente não aprende a ser mãe, né? A gente, claro que vai desenvolvendo, mas ao mesmo tempo... Não vem com manual, né? Não vem com manual. Né? E também a própria ideia de que toda mulher tem que ser mãe, alguns vão ficar por não ser, inclusive, né? E às vezes é até um gesto de altruísmo, né? Sim. Porque... Nós estamos agora nos aproximando do final do tempo, né? Eu gostaria de ainda expandir um pouco mais o assunto, nós estamos restritos ao horário. Então, para concluir, nós poderíamos falar um pouco sobre o amor. Vamos lá, seja mais específico. Sim, nessa relação, né, a gente tem essa ideia, né, de que o amor ajuda, né, a resolver problemas, né? Então, onde entraria o amor nessa... Com certeza, acho que o amor faz parte de todo o processo, né? Se a gente for pensar, embora definir o que é amor, né? Talvez para cada um tenha um sentido diferente. Quando a gente pensa, né? A gente está falando aqui de criação, independente de ser pai ou avós, a ideia, né, de que, por exemplo, eu falo muito, bato na tecla dos limites, né? E uma coisa não exclui a outra, né? E amor em excesso, às vezes as pessoas falam, né? Às vezes não é amor em excesso, às vezes é superproteção, né? E o amor inclui, inclusive, eu entender que, bom, se eu proteger demais essa criança, ela vai ter prejuízos. Então, o amor inclui a responsabilidade, os limites, tudo isso, e também não só a cobrança, né? Porque a gente vê adultos que chegam no consultório com sofrimento imensos, porque eles sempre foram muito exigidos, né? Ter um desempenho, né, extraordinário, e faltou, os pais pecaram na parte afetiva, né? Então, os pais, eles precisam transitar
pelos dois espaços, né? A afetividade, limite, e o amor inclui tudo isso, não é como se uma coisa separasse. E o amor sem sabedoria, né? Repetindo, o amor tem que vir acompanhado, né? Com os limites, com as demais responsabilidades. Né? Exatamente. Doutora, nós queremos lhe agradecer a sua participação, agradecer aqui o pessoal que participou, né? E aqui a maioria veio aqui e permaneceu conosco, sinal que gostaram. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, né, novamente o convite, espero ter contribuído, embora é um assunto extremamente complexo, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Muito obrigada e bom dia. Muito obrigado, pessoal. Acabou-se o que era doce. Tchau.